Não, beleza. Então vamos começar. É, Então essa aula está prevista para amanhã cedo. Amanhã cedo eu dou uma breve revisada nela, mas é bom que a gente consegue adiantar e na etapa final sobra mais tempo aí para a parte prática. Agora nós vamos começar o single species, né, que é o modelo de uma espécie ou uma entidade taxonômica. E é para uma única estação, né? Aquele modelo que a gente chama de snapshot, né? O modelo estático, aquela fotografia de um dado momento, né? Como é que está funcionando aquele sistema. Inclusive hoje, logo antes de vocês entrarem cedo, a Nena entrou acho que uns 5 minutos mais cedo e veio uma outra ideia. Vamos modelar sons, né? Porque ela tem um dispositivo que grava sons, né? Dentro da floresta, junto com a armadilha fotográfica, que é o mestrado do Renato. E aí tem som de avião, baile funk, tiro, etc., que é numa unidade de conservação em Nova Iguaçu. Aí a gente quer modelar esse som para entender como é que se comporta ao longo do parque, né? Onde tem mais chances de ter tiro de caçador, de estar próximo de áreas, né, mais antrópicas. Então, ela deu essa ideia assim e eu achei super bacana. Ela até falou: Ah, será que eu estou viajando demais? Aí eu lembrei ela que uma vez, né, acho que eu já até comentei aqui na disciplina, a gente estava lá no SEADES, na Ilha Grande, e tava eu, ela e o meu orientador na época, que foi o Valfrido, que vai dar uma disciplina aí no dia 20, que é muito boa também a disciplina dele de campo. Aí, a gente lá na Tereza, não sei quem não conhece a Ilha Grande, a Tereza é um bar que tem lá na Ilha Grande, no SEADES, na Vila Dois Rios. E tomando uma cerveja ou outra, o Valfrido fala: por que que a gente não modela caçador, né? O humano mesmo caçador, para ajudar na fiscalização, né, da caça ilegal? Aí naquele momento era só uma ideia. Aí eu olhei para os dados, eu registrei muito caçador nas armadilhas fotográficas, né? E aí eu falei, cara, não é que dá para modelar? Vamos tentar. Aí eu fui tentando modelar caçador com iluminação da lua, dias, noites mais claras, eles preferem para caçar, que não precisam usar lanterna de cabeça. Fui tentando entender e por isso que eu falo uma entidade taxonômica, né? Porque publicamos na Biological Conservation um artigo e ele é muito citado, ele é um dos artigos mais citados. Várias pessoas tentaram validar esse modelo, inclusive na África, na Ásia, em outros biomas do Brasil aqui. Já sei que na Caatinga foi validado e estão para validar agora no Pantanal. Então eu achei super fantástico, porque as pessoas estão testando em outros biomas e o modelo ele é funcional. Então, para fiscalização, isso foi um salto muito grande, assim, eu fiquei muito satisfeito. E surgiu de uma ideia de modelar uma entidade taxonômica, por que não, né? A própria Juliane modelou guildas tróficas, né? Grupos funcionais em vez de espécies. Então, eu acho, ela já modelou, inclusive, para uma pergunta, a comunidade inteira como se fosse uma entidade taxonômica por si só, que ela queria ver qual a detectabilidade da comunidade, se era de dia ou de noite na Mata Atlântica. Então, qual era melhor no período diurno ou noturno, qual era a porcentagem de detectabilidade de anfíbios de modo geral. E deu um trabalho super legal também. Então, por isso que eu falo às vezes entidade taxonômica, né? Não só uma espécie por si só. A gente tem que sair um pouco da caixinha e utilizar os modelos aí de formas criativas que dá certo também. Mas beleza. Então, vamos conceituar um pouquinho da história aqui dos modelos de ocupação. Mackenzie, aqui a gente tem dois artigos aqui, do Tyre e do Andrew Tyre, que ele é um pesquisador lá da Espanha, que saiu em 2003, que fala um pouco de melhorar a precisão, né? Trabalhar com falsos negativos, que são esses erros de detectabilidade, e o próprio Mackenzie que desenvolveu e cunhou o termo modelagem de ocupação e detectabilidade dentro da modelagem de ocupação. Então, esse termo occupancy, na verdade, ocupação é uma tradução assim mais amigável, porque se a gente for traduzir ao pé da letra, não é uma ocupação, né? Porque ocupação no português tem um outro significado. Esse termo aqui
Occupancy, ele quer dizer várias coisas, uso do habitat, seleção do habitat, né? Então ele pode ser várias coisas. Então, se for traduzir ao pé da letra, ele seria ocupância. Então nem existe essa palavra. Então o português foi adotado como ocupação, esse parâmetro que foi proposto por Mackenzie e seus colaboradores em 2002. Só que isso aqui foi, os dois grupos de pesquisa, eles tiveram uma ideia muito similar entre eles e publicaram basicamente na mesma época. Provavelmente submeteram o artigo na mesma época, assim, porque o Mackenzie, salvo engano, saiu em setembro e o Tyree saiu em janeiro. Então foi algo muito próximo, assim, um do outro. Então eles pensaram na mesma ideia ao mesmo tempo, só que o Mackenzie foi mais feliz, né? Felizmente cunhou o termo ocupação e desde então o Mackenzie é o citado, o Andrew Tyre ficou de escanteio aí. E aí, como a gente já falou, as ideias principais do modelo de ocupação é estimar a ocupação da espécie e lidar com um problema muito recorrente, né, dentro da ciência, que é a detectabilidade imperfeita. Então, surgiu, né, do modelo de ocupação, o nosso parâmetro de interesse é a ocupação, como eu já disse antes, né, a ocupação. Só que para estimar essa ocupação com maior precisão, eu preciso corrigir a nossa detectabilidade. Então, eu modelo a detectabilidade para depois modelar a ocupação e ter esse modelo mais ajustado. Então, o protocolo é coletar os dados, né, de forma repetida, como eu já disse, você tem vários sítios amostrais, né, você tem lá, vamos supor, 5 sítios amostrais, e você repetiria a amostra pelo menos 2 vezes esse sítio para você ter uma estimativa de detectabilidade. Então, essa é a premissa básica assim, do modelo de ocupação. Beleza, vamos dar sequência aqui. Aqui é como se fosse, vamos pensar como que seria o protocolo de amostragem aqui. Em vez de aqui a gente tem uma suposta área amostral, né? Vamos supor a Floresta Nacional do Tijuca ou o Parque Municipal de Nova Iguaçu ou qualquer outra unidade, Rebio União, a Régua, qualquer outra área de estudo. E aí você tem aqui vários sítios amostrais, né? Então, cada um desses daqui, quadradinho desse, ou parcela, ou transect, é um sítio amostral. Então, eu tenho meu sítio amostral onde eu visitei 4 vezes. E eu tenho um histórico, isso aqui é o que a gente chama de histórico de detecção, onde os dados vão ser de presença e ausência, né? Só que agora a gente chama de detecção e não detecção. E aí a gente tem que replicar, né, essas 4 vezes para a gente conseguir estimar a detectabilidade. Notem que a gente tem alguns cenários. Olha só, se eu não visitasse, por exemplo, esse sítio aqui em particular, ó, se eu não visitasse 4 vezes, se eu fosse só 3 vezes, eu poderia ter uma falsa informação aqui de falar que a minha espécie não estava presente aqui, sendo que eu detectei ela só no final. Então eu poderia ter um viés aqui na minha análise, a mesma coisa aqui, ó. Eu poderia ter um viés se eu fosse só 3 vezes. E tem sítios que você detecta da primeira vez. Vamos supor que esse sítio aqui é amostral, se eu for uma quinta vez, eu vou ter um 1 aqui. Vou ter um 1zinho. E aí, Átila, então como é que calcula as chances de ocorrer? No modelo nulo, onde está tudo constante, você está falando para o modelo nulo o seguinte: modelo nulo, tudo que está aqui dentro é igual. Então você está falando isso. Se você está trabalhando com modelo nulo, tudo esse ambiente todo aqui, todos esses sítios aqui é igual no modelo nulo. Então, como é que estima quais as chances de ocorrer aqui nesse sítio, por exemplo? Eu quero corrigir ainda, eu não tenho essa última ocasião, mas vamos supor que tenha um aqui. Eu vou uma quinta vez e aqui vira um. Como é que eu consigo estimar para esse sítio aqui? Eu preciso dar o quê? Identidade para cada um desses sítios aqui. Então, eu preciso ter variáveis que vai descrever cada um desses sítios aqui. Aí, por exemplo, vamos supor que aqui é uma floresta.
Eu posso medir do centro do meu grid para a borda mais próxima, as distâncias, ó, da borda. Isso é uma variável, né, que está diferenciando os meus sítios aqui. Mesma coisa, qualquer variável que vai medir. Aí, o que que vai acontecer? Aí, dado que eu detectei aqui, aqui, aqui e nos outros sítios, quais as chances, se isso aqui, esses três são similares a esse aqui também, quais as chances de eu ter perdido a minha espécie aqui? Então, o programa vai fazer isso para você. Por isso, você tem que repetir, né, para você ter um histórico de detecção, para ver o que que realmente é erro de detecção e o que que realmente pode ser uma ausência verdadeira. Então, isso vai ser estimado para você. Tá, faz sentido até agora, gente? Faz. Beleza. E aí a gente tem, como que a gente define, né? A gente já comentou alguns exemplos de como pode ser definido na aula passada, né? Que pode ser natural, pode ser arbitrário essa definição. E eu já mostrei que isso influencia, né, em como a gente vai ter o nosso valor de ocupação. Esse tamanho aqui da sua unidade amostral, ele tem que ser de acordo com a sua espécie. Então, se eu tenho aqui uma área muito grande, eu posso ter 100% de ocupação. Talvez eu estou pegando toda uma variação maior que poderia existir aqui nessas sítios, igual está do lado de cá, e estou envelopando tudo. Vamos supor que aqui uma área eu peguei um quadrado aqui, onde metade, ó, vamos pegar um exemplo aqui que dá, aqui, pronto, vamos supor aqui. Aqui é floresta, aqui é campo aberto. Tá certo isso, gente, da forma como eu dividi sítio? Não tá. Eu tenho que ter um sítio aqui mais uniforme entre ele. Então, se eu pego aqui falando que esse sítio aqui tem tanto área aberta quanto floresta, tem uma coisa errada, né? Não vou conseguir tirar uma variável aqui, porque aqui vai ser uma área aberta e aqui floresta. Eu não vou saber, a espécie talvez não ocorra em área aberta e só em floresta. Então eu vou ter um erro aqui. Então, às vezes, é melhor eu dividir em caixas menores esses sítios amostrais, ó, onde eu vou ter, né, que é do lado de cá, tá medido, aí eu vou ter aqui área aberta, floresta, área aberta. Eu vou conseguir definir melhor e vou ter uma precisão maior na minha estimativa. E se eu diminuir ainda mais, isso tudo vai afetar, né, na nossa amostragem. Então tem que levar em consideração se dentro de uma área inteira, né, dentro do meu sítio amostral, ele é uniforme entre ele, né, porque a medida tem que ser similar. Não posso ter área aberta e fechada no mesmo unidade amostral. Ela tem que ter uma uniformidade dentro dela. Eu tenho que levar em consideração a área de vida do meu animal. Eu não posso ter aqui, por exemplo, isso aqui são detecções, tá? Então vamos supor que o meu sítio não seja independente. Eu tenho uma espécie que tem um deslocamento muito grande. Aí a mesma espécie passou aqui 3 vezes, ó. Eu não posso ter isso também. O meu sítio tem que ser independente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A natureza do seu animal, a ecologia, tudo que você souber de conhecimento prévio pode te ajudar a definir como que seria a sua unidade amostral. Beleza? Tudo tem que levar em consideração o seu grupo que está trabalhando. Faz sentido para o seu grupo isso que você definiu como unidade amostral? Se faz sentido, provavelmente faz sentido, porque o mesmo delineamento, geralmente, que utilizamos nos nossos mestrados, doutorados e projetos científicos afins, eles são pensados para a nossa espécie. Então, se faz sentido para responder outras perguntas, geralmente tende a fazer sentido também o sítio que você está utilizando, a sua unidade amostral, o seu N, para ocupação também. Então não precisa se preocupar tanto com isso não, porque se faz sentido dentro da sua outra pergunta, provavelmente vai fazer sentido para a ocupação também. E a replicação? Como é que posso chamar essa replicação que é a ocasião, né? Como é que eu vou definir minha ocasião? A gente também comentou aqui, eu vou até. Como é que eu vou definir minha ocasião aqui? Aqui eu tenho um sítio amostral, né? Um exemplo, além do tempo propriamente dito, né? Eu tenho outros tipos de réplicas aqui.
O James, por exemplo, ele vai trabalhar dentro de uma parcela, que vai ser a unidade amostral dele, onde na parcela dele ele vai ter vários copinhos, que vai ser os baldinhos que vai capturar o rola-bosta. Ele vai colocar isso que vai capturar o rola-bosta. Então, cada baldinho desse dentro da parcela dele pode ser uma ocasião. Então, eu acho que vão ser 5 baldinhos, que é a cada 50 metros. Então, ele vai ter 5 ou 6, salvo engano. Preciso confirmar qual é o protocolo. Mas ele vai ter, cada baldinho vai ser uma ocasião. Vamos supor que nesse caso ele tenha 4 baldinhos. Eu tenho 4 ocasiões aqui. Ou pode ser um transecto, que eu vou segmentar esse transecto em 1, 2, 3, 4 pedaços do transecto. E aí eu vou ter ocasiões, repetições dentro do meu sítio amostral. Então tem várias formas que você pode pensar na sua ocasião, né? Às vezes a pessoa, já teve gente aqui na disciplina que falou: "Ah, mas eu só fui uma vez na área, mas a gente fez 3 vezes o transecto, né?" Teve as meninas de cavalo marinho que falaram que passava 3 vezes, ia, voltava e fazia uma percorrida no transecto. Isso pode ser uma ocasião também, por mais que ela tenha ido uma vez, ela foi ao longo do dia 3 vezes, é uma ocasião também. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Não, pode ser também. Se você, por exemplo, foi de manhã e de tarde, é uma ocasião. Durante o dia, você fez 2 horas de esforço. Você pode separar uma. Se você anota sempre o horário que registrou, você pode falar, cada meia hora vai ser uma ocasião. Você pode Hum, destrinchar, o que eu fiz com a armadilha fotográfica. Ficou 200 dias em campo, a cada 5 dias eu via se o animal era detectado ou não e construí o meu histórico de detecção. entendi. Eu uso, eu amostro em 3 transecções com 10 pontos cada uma. Porque, na verdade, são 10 pontos em que eu faço observação por 10 minutos para detectar as aves. E, assim, eu queria saber tipo, como eu faço explicar de uma forma que não fique confuso. Para cada uma das transecções eu percorro 2 vezes no dia. Aí cada uma dessas vezes poderia ser uma ocasião. Poderia, poderia sim. Uma outra coisa que você pode pensar depois, Júlia, tem um modelo que eu gosto muito dele, que é o Multiscale. Ele é o modelo multi-escala. Eu gosto muito dele por quê? Vamos supor aqui, pensa aqui comigo que a sua área aqui. Deixa eu ir pro quadro para desenhar, para ver mais ou menos se é. Vamos supor lá que você tem a sua área lá, né, que você está trabalhando. Aí você vai ter um transecto que você vai percorrer. Aí tem 10 pontos que você vai fazer suas escutas. É isso, não é? O seu desenho? Isso. Escuta, registro visual e auditivo. Beleza. Então vamos supor mais ou menos isso aqui. É o seu desenho amostral. O que que é legal aqui? Você pode fazer. O multiscale ele é legal porque ele tem uma ocupação em larga escala, que é a ocupação propriamente dita para essa área maior. E ele tem a ocupação em pequena escala, que é a escala local. Então, se você tiver características de cada pontinho desse, você pode estimar tanto a sua ocupação para a área inteira, né? Só que aí seria se você tivesse várias áreas, por exemplo. Entendeu? Se você tivesse várias áreas e vários transectos. Aí você poderia utilizar esse multi-escala aí, que poderia estimar para cada ponto desse. Mas se você vai uma vez e depois volta, você pode considerar cada vez que você passou nesses pontos como uma ocasião, independente se é no mesmo dia. Aí eu tenho que entender melhor como é seu desenho, se esses transectos ficam todos em áreas, se são várias áreas. São 3 transectos e geralmente eu vou mensalmente neles. E aí, um dia, né, para cada transecto, mas 2 vezes por dia. Não, então você tem bastante coisa, nossa. Vai dar para usar a ocupação com certeza. Você pode fazer essa multiscale, então você pode estimar para cada um dos seus transectos e dentro dos transectos.
para Eu cada acho que ponto. seria bem interessante isso, porque tem animais que ficam restritos a um ponto só e tem uns que provavelmente percorrem a transecção quase toda. Isso Aí é legal. Uhum. seria bem legal ver a ocupação nessas escalas diferentes também. Não, é legal porque você vai ter, né, variáveis que são do transect e vai ter variáveis que são de microhabitat, por exemplo, que é Isso. exclusivo daquele ponto que você está fazendo a amostragem. Uhum. Talvez quantidade de elementos florais que vai ter lá, né, e tudo mais, pode mudar de um ponto para o outro. Com certeza a multi-escala pode ser uma alternativa boa também para você fazer a sua análise. Legal. Átila. Oi. No meu caso, eu vou estar trabalhando justamente com microaptat. Aí. Peraí, fez um barulhinho agora. Não sei se dá dando para escutar. Tô te escutando. Pronto. Aí, o que eu. A minha dúvida está sendo, tipo, como se eu posso aleatorizar todos os pontos e considerar o meu local só como ponto de escuta, que seria muito mais restrito. Porque a gente foi no último campo e tentou abrir trilhas para ficar percorrendo dentro de trilhas. Só que é muito complicado para a área, porque às vezes eu caio dentro da propriedade e lá é comandado por milícia, entendeu? Então, não tenho muito como o que fazer quando cai nesses locais, ou então é subida de morro ou atoleiro. Aí eu estava indo fazendo assim, na estrada mesmo, e em alguns pontos eu consigo entrar na mata. Então, acho que pensar nesse melhor desenho é que está sendo a minha maior dificuldade, porque eu pensei em aleatorizar mesmo. Só que aleatorizando no QGIS, eu caio nesses locais que eu não consigo ter acesso. Mas também ficando só na borda, aí eu não sei se me daria uma resposta tão satisfatória, porque eu estaria tendenciando, né? Uhum. O que você pode fazer, Andresa, é fazer. A gente fez um trabalho que foi da Natália De Togni, lá do laboratório, trabalhou com o Calitrix aurita e os Calitrix invasores, os saguis, no Parque Natural Serra dos Órgãos Nacional. E ela tinha um problema muito grande de acessibilidade, a gente queria aleatorizar. E o que que a gente fez? A aleatorização dela, ela levou em consideração a acessibilidade. Tem vários trabalhos que são publicados assim, fala que é um aleatório sistemático, por assim dizer. Sistemático por quê? Porque você colocou algumas restrições para esse aleatório. Ah, foi aleatório dentro do meu cenário possível de amostragem. Então, mesmo assim, dá para você fazer aleatório. O que você pode pensar em fazer é ver aonde que dá para você instalar alguma trilha, já tentar mapear aí onde é mais factível para você ter pelo menos algumas amostras e ser bem sistemático mesmo. Direcionar para alguma área que dê para você fazer interior de floresta. Você ainda pode falar que é um aleatório estratificado, que é um aleatório sistemático. Isso não está tão longe da realidade, não. Igual eu fiz no meu mestrado e no doutorado foram os mesmos pontos. Como é que foi? Lá na reserva que eu trabalhei, que foi a Reserva Natural Vale, eu precisava. Uma das minhas perguntas era ver a diferença entre fitofisionomias. Então, eu tinha 39 pontos, na época eu tinha 40. Aí, o que que eu precisei fazer? Eu queria que fosse aleatório, mas o meu aleatório tinha que ser sistemático. Por quê? Tinha que cair uma quantidade de pontos para cada fitofisionomia de acordo com a proporção que ela acontecia dentro da reserva. Por exemplo, floresta. Floresta dentro da reserva era 80% da cobertura da área. Então teria automaticamente que ser proporcional ter mais pontos na floresta. E o campo nativo, que era uma área aberta, tinha só 3% de cobertura. Então teria que ser proporcional a isso. Então foi um aleatório, mas foi um aleatório de acordo com a malha amostral que tinha de estradas de acessibilidade, e foi um aleatório proporcional às fitofisionomias, mas não deixou de ser aleatório. Então você pode tentar construir embutir no seu aleatório cada uma dessas restrições aqui. Você pode, por exemplo, pegar uma área da floresta e falar, olha, essa área aqui eu consigo adentrar. E aí você faz o seu aleatório só considerando essa área para você não correr risco. Porque também botar aleatório e se aventurar em qualquer ponto não vale a pena se expor, né, em campo. Então é super factível de ser entendido. Os revisores, né, quando vai para revisar um artigo, entendem isso
Então, desde que fique bem delimitado o que que você considerou, dá para fazer. Ah, tá certo. Mas aí eu poderia então aproveitar os pontos fora de trilhas dentro também da floresta, né? Porque eu consegui abrir uma de 1 quilômetro de extensão em um dos pontos. Na outra eu já não consegui abrir essa quantidade, né? De 1 quilômetro, foi bem menos. Aí eu acho que dava para usar os outros e onde eu desse para entrar, eu poderia considerar para a área mais preservada fazer os pontos ao longo dessas trilhas. Só que aí É, é só em uma área, porque o meu problema era esse, assim, eu tenho uma área extensa, considerando só ao longo da trilha principal, são quase 8 quilômetros. Só que aí, para cá, né, assim, tipo, para um lado e para o outro, vai ter mata, e às vezes eu não vou conseguir acessar, ou às vezes vai ser subida de morro. Aí eu fiquei pensando se eu pegar só esse recorte de 1 quilômetro e pegar só nessas trilhas, seria uma pequena parcela da extensão toda. na verdade, eu acho que é algo factível. Depois você pode tentar algumas métricas que tenha sido utilizada de paisagem, NDI, né, que é o reflexo da produtividade primária, para ver questões florestais, e você pode estimar para o restante da sua área. Por exemplo, se a espécie ocorre e nesses 10% aqui, quais a chance dela ocorrer nos outros 90% que eu não amostrei? É tudo factível de ser feito, entendeu? De você fazer essas projeções depois. Que foi basicamente o que aconteceu. A minha área que eu trabalhei tem 235 quilômetros quadrados. Eu amostrei só 39, eu não fiz nem metade da área. E eu consegui depois projetar para toda a reserva, né? Fiz alguns mapas preditivos depois. Obviamente que esse mapa preditivo ele é o primeiro passo. Aí até no capítulo, no artigo, eu falo que depois a segunda etapa de estudo é validar se realmente ocorre. Porque a gente está falando de modelagem, que você está modelando a distribuição potencial com base na ocupação, com base numa uma amostra, e você gerou um mapa de hotspots, de calor, onde tem mais probabilidade dessa espécie ocorrer. O segundo passo é, sei lá, um grupo de pesquisadores validar essas áreas de ocorrência, que foi o que aconteceu nos primeiros trabalhos de ocupação, né? A ocupação surgiu para mapear espécies ameaçadas de anfíbios nos Estados Unidos inteiro. Então era uma área muito grande e eles falaram, não vai dar para fazer abundância. Abundância leva muito tempo, demora mais, é mais custoso, né? O campo precisa de uma equipe maior. Vamos tentar um método que dê com 0 e 1, que a gente faz uma visita mais, 2 ou 3 visitas 0 e 1, manda um grupo de pesquisadores e no final, o que a gente não conseguiu amostrar, a gente faz um preditivo, né? Então você consegue fazer isso, amostrar uma parcela e depois fazer um modelo preditivo um modelo potencial, né, com base no que você estimou. Acho que é o Entendi, caminho aí para ser feito. entendi. Obrigada, Nath. Nada. Beleza, então. Então eu falei um pouquinho das ocasiões, gente. Aí, no final das contas, a gente precisa fazer esse histórico de detecção aqui. Então, o nosso histórico de detecção, ele é, eu já meio que já dei spoiler disso hoje mais cedo, né? Cada linha é um sítio amostral, cada coluna é uma ocasião onde eu vou preencher com detecção, não detecção e assim por diante para cada um dos nossos sítios e para cada uma das nossas ocasiões. Então, isso é a entrada dos nossos dados. Então, os dados têm que estar nesse formato aqui. Vale lembrar uma coisa importante que quando você tem várias metodologias distintas, o que que aconteceu? Quando eu estava trabalhando com armadilha fotográfica, tinha espécie que eu não registrava na armadilha fotográfica. Registrei muito pouco. Mas às vezes, quando eu ia lá fazer a troca de cartão de memória, eu ia uma vez por mês, de qualquer forma, para campo. Eu chegava lá e encontrava um rastro, né, da espécie que eu não registrei na câmera. Isso poderia virar um 1, porque a espécie estava presente lá e eu detectei. Não detectei com o meu dispositivo principal, mas eu detectei. Então pode ser incorporado na sua matriz aqui um método que seja complementar ao que você está fazendo. Então não se preocupem com isso. Você pode incorporar isso. Depois, se você quiser estimar qual método é mais eficiente, você pode fazer um multimétodo ou botar método como variável,
Mas se o interesse for só a ocupação de uma espécie alvo, né, ameaçada, às vezes, você pode incorporar, porque senão você está negligenciando. Você registrou a espécie, está falando que ela não estava lá? Você pode considerar assim. E aí a gente tem aqui, né, o modelo ele surgiu muito da realidade da falsa, né? Quando a gente estava fazendo, tem muito modelo de distribuição potencial, né, que ainda é muito utilizado, né, é válido, né, ainda tem sua importância, né? Os modelos que, não sei se já ouviram falar de distribuição potencial de espécie Maxent, né? Que pegava por envelopes climáticos, né? Você conseguiria trabalhar com dados do CRIA, do Species Link, que era dados de presença e ausência de fato. Só que isso aqui é o problema, né? É a ausência de fato ou é uma não detecção? A gente tem aqui o cenário real, onde a anta ocorreu aqui e não foi detectada quando eu fui para campo. E isso acontece, gente. Acontece, eu tenho exemplos aqui. Tem espécie, por exemplo, a cutia, são espécies, tem umas espécies mais raras realmente no ambiente, que às vezes vai demorar meses até você registrar ela, mas se eu pego só uma ocasião, igual eram os dados de Maxent, né, que é presença e ausência só, sem repetir o mesmo ponto, eu posso estar tendo um viés muito grande das minhas estimativas de distribuição potencial, né? Porque às vezes a espécie vai ocorrer depois de muito tempo que você vai encontrar ela lá. E tem isso é muito comum para as espécies raras, né? A gente ter essa falsa ausência que a espécie está lá e você apenas não detectou. Então é por isso que o método de ocupação é tão legal, porque ele tenta corrigir isso. Ele acerta, é 100% essa correção dele? Não, é com base na sua amostragem, mas ele tenta uma abordagem para corrigir um pouco desse erro, né? Então, ele é um pouco mais preciso com relação aos outros métodos de distribuição de espécies, né? E analíticos, justamente por tentar levar isso em consideração. E aí a gente tem aqui alguns sítios, né? Onde para a gente, quando foi para campo, esses sítios aqui são misteriosos, né? Mas quando eu tirar a variável desse sítio aqui, onde eu detectei aqui e aqui, e esse sítio aqui que ela ocorre for igualzinho os outros sítios, por que que ela não está ocorrendo aqui? Então o programa ele vai falar se ela tem 50% de chance de ocorrer nessas áreas que estão próximo de um brejo, vamos supor, próximo de um recurso hídrico. E essa área é idêntica e não tem nenhuma barreira geográfica, não tem nada aqui, não é um fragmento isolado, não tem nada que vai impedir essa espécie de colonizar, né, essa área aqui idêntica da ocorrência dela, ela tem uma probabilidade de ocorrer aqui também. Eu só não detectei ela, então o programa vai estimar isso. Né? Primeiro ele vai calcular a nossa detectabilidade aqui, ó. Aí tem uma detectabilidade, ó. Então em 4, uma detectabilidade de 25%. Concorda? Em 4 eventos eu detectei em um. Então 25%. Aqui eu tenho uma detectabilidade nesse sítio de 75%. Aqui eu tenho uma detectabilidade de 50%. Ele vai fazer uma média da minha detectabilidade, de acordo com esse histórico de detecção aqui, ele calcula uma média, para então tentar estimar para esses pontos aqui. Corrigir a minha ocupação com base no erro da detecção. Beleza? Acho que por hoje já pode parar. Mas vamos bater um papinho se tem alguma dúvida até então, porque agora a gente vai entrar um pouco mais de probabilidade, né? Vai falar um pouquinho de novo de máxima verossimilhança. Então, às vezes é melhor deixar para amanhã isso aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente, até então? De delineamento? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa sem entrar nos números hoje. Não, isso aqui a gente vai falar amanhã mesmo. Vocês conseguiram instalar o Prez? Se alguém conseguiu abrir ele, dar uma olhada na cara dele?
Aqui ele funcionou, assim, consegui abrir, baixar certinho. Ainda não consegui fazer nada nele, mas dei só uma olhada, assim, no, em como, onde estão as coisas, né, dentro dele.